Então, muito bom dia para todos e para todas. Eu vos saúdo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Sejam, como disse, bem-vindos e bem-vindas também a esta nossa celebração. Uma saudação ainda e também para aqueles que estão no estrangeiro e que aproveitam a nossa transmissão em direto para estarem connosco, como é o caso de Luciana, também, de facto, a Isabel Tavares, que está na Austrália, e também a Clélia, que está na França, também na França a Rosa Francisco, e outros que, não estando no estrangeiro, também estão, de facto, em zonas aqui, ou perto ou mais longe, e que aproveitam assim a nossa celebração. Vamos todos criar condições para que possamos celebrar dignamente esta Eucaristia, onde também vamos lembrar duas intenções, particularmente a Evangelina Pereira de Jesus e também a Maria do Carmo Figueiredo, e as nossas intenções, cada um sabe muito bem quais são, e para que esta Eucaristia seja útil para todos e para nós, reconheçamos as nossas faltas, peçamos perdão ao Senhor, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de viver com alegria o mesmo espírito de caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte pela salvação dos homens, por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. O Senhor abriu outrora caminhos através do mar, veredas por entre as torrentes das águas. Pôs em campanha carros e cavalos, um exército de valentes guerreiros, e todos caíram para não mais se levantarem. Extinguiram-se com um pavio que se apaga. Eis o que diz o Senhor: não vos lembreis mais dos acontecimentos passados, nem presteis atenção às coisas antigas. Olhai, vou realizar uma coisa nova, que já começa a aparecer. Não a vedes? Vou abrir um caminho no deserto, fazer brotar rios na terra árida. Os animais selvagens, chacais e avestruzes proclamarão a minha glória, porque farei brotar água no deserto, rios na terra árida, para matar a sede ao meu povo escolhido, o povo que formei para mim, e que proclamará os meus louvores. Palavra do Senhor.
Senhor fez maravilhas em favor do seu povo. O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo. Quando o Senhor fez regressar os cativos da Sião, parecia-nos viver um sonho. Da nossa boca brotavam expressões de alegria e dos nossos lábios cânticos de júbilo. O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo. Diziam então os pagãos: o Senhor fez por eles grandes coisas. Sim, grandes coisas fez por nós o Senhor. E estamos exultantes de alegria. O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo. Fazei regressar, Senhor, os nossos cativos, como as torrentes do deserto, os que semeiam em lágrimas, recolhem com alegria. O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo. Ainda vão a chorar, levando as sementes. À volta vêm a cantar, trazendo os molhos de espinhos. O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo. Leitura do livro de Isaías. Vira a página, desculpe. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Irmãos, considero todas as coisas como prejuízo, comparando-as com o bem supremo, que é conhecer Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele renunciei a todas as coisas e considerei tudo como lixo, para ganhar a Cristo, e nele me encontrar, não com a minha justiça, que vem da lei, mas com a que se recebe pela fé em Cristo. A justiça que vem de Deus e se funda na fé, assim poderei conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, configurando-me à sua morte, para ver se posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que eu tenha já chegado à meta ou já tenha atingido a perfeição, mas continuo a correr para ver se a alcanço,
uma vez que também fui alcançado por Cristo Jesus, não penso, irmãos, que já o tenha conseguido. Só penso numa coisa: esquecendo o que fica para trás, lançar-me para a frente, continuar a correr para a meta, em vista do prémio a que Deus lá do alto me chama em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, mas de manhã cedo apareceu outra vez no templo e todo o povo se aproximou dele. Então sentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus apresentaram a Jesus uma mulher surpreendida em adultério. Colocaram-na no meio dos presentes e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés mandou-nos apedrejar tais mulheres. Tu que dizes? Falavam assim para lhe armarem uma cilada e terem pretexto para o acusar. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever com o dedo no chão. Como persistiam em interrogá-lo, ergueu-se e disse-lhes: Quem de entre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Eles, porém, quando ouviram tais palavras, foram saindo um após outro, a começar pelos mais velhos, e ficou só Jesus e a mulher, que estava no meio. Jesus ergueu-se e disse-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Disse então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Palavra da salvação. Ao crucificarem Jesus, os soldados ficaram-lhe com as vestes, das quais fizeram 4 lotes, um para cada soldado, e ficaram também com a túnica. A túnica era sem costura, tecida de alto a baixo como um todo. Disseram, pois, entre si: Não a rasguemos, vamos tirá-la à sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a Escritura: Repartiram entre si as minhas vestes e tiraram à sorte a minha túnica. Havia uma lei romana que indicava que as roupas usadas pelos condenados na hora da sua execução se tornavam propriedade dos executores. Assim, os soldados que acompanhavam Jesus na sua crucificação dividiram entre si as suas vestes. No entanto, a túnica de Jesus era confeccionada de forma cuidadosa e especial, sem costuras.
o que por si só indicava integridade espiritual e pureza. Os soldados tiram a túnica a Jesus com a violência dos ladrões e tentam roubar-lhe também o pudor e a dignidade. Mas Jesus é o pudor. Jesus é a dignidade do homem e do seu corpo. E o corpo humilhado de Cristo torna-se acusação contra todas as humilhações do corpo humano criado por Deus, como rosto da alma e linguagem para exprimir o amor. Mas hoje, muitas vezes o corpo é vendido e comprado nas calçadas das cidades, nas calçadas da televisão, nas casas que fazem de calçadas. Quando entenderemos que estamos a matar o amor? Quando compreenderemos que sem pureza o corpo não vive nem pode gerar a vida? Esta semana somos convidados a lutar contra os desejos desordenados, chegando assim à pureza do coração, mediante a virtude e o dom da castidade, a pureza de intenção e do olhar exterior e interior, disciplinando os sentidos e a imaginação através da oração. E assim, pouco e pouco, uma coisa de cada vez, vamos mostrando alguns destes objetos, alguns destes aspectos que caracterizam toda a crucifixão de Jesus a caminho da Páscoa, para que possamos entender melhor aquilo que de facto nos é proposto. Além, nesta cruz já está o cálice, afasta de mim este cálice. Também Jesus teve tentação para não sofrer, é que sofrer por sofrer, isto não tem de facto mérito nenhum. Sofrer por sofrer, isto faz lembrar de certa maneira até uma doença e até um desvio que é precisamente o masoquismo, que é a pessoa que sofre porque gosta de sofrer. Depois também tem aqueles dados, tem aquelas, esta cana com a esponja do vinagre, tem a lança, enfim, tudo isto gradualmente nos vai levando precisamente ao destino final, que é a morte, mas que depois não acaba aí, tem de facto a ressurreição, em que mata a morte e dá vida à vida. Ora bem, desta vez, e também saudar todos aqueles que estão na nossa companhia, neste momento são 42, sejam todos bem-vindos, particularmente para os nossos imigrantes, sobretudo da Suíça, que está aqui de facto muita gente de lá também, alguns até de facto a cumprimentar alguns dos que estão aqui, os vizinhos, Manuel Armando e não sei mais quem, que é precisamente o Miguel Lopes, está a ver? E portanto isto é aquilo que se chama a interação. Bem, eu gostava sobretudo hoje de partilhar convosco apenas esta leitura do Evangelho que eu tive a ocasião de fazer, até para não demorar muito, e também sobretudo, e mesmo assim não sei se não vou demorar algum tempo, porque esta leitura do Evangelho, para que nós possamos entendê-la na íntegra, é fundamental tomar atenção, como eu gosto de dizer, aos pormenores, que são pro-maiores, aos detalhes que fazem toda a diferença. A estas coisas que parece que é apenas mais uma maneira de escrever e mais um retoque, mas que diz muito mais do que essas coisas todas. Acaba por ser, às vezes palavrinhas aqui, acabam por ser autênticos tratados. Querem ver? Naquele tempo, esta leitura da mulher adúltera, como todos conhecemos, isto é injusto, porque para haver adultério tem que haver uma mulher e tem que haver um homem. E eles também sabiam isso, os que foram ter com Jesus. E por isso, ao fim e ao cabo, queriam-se armarem espertos. E, ao fim e ao cabo, era gente que mostrava que era santa, que não tinha nada a ver com aquilo, e portanto, estavam também a encobrir a outra parte. Mas estava eu a dizer que esta leitura da mulher adúltera que nós conhecemos é engraçado porque quando a Bíblia foi composta, ao princípio, isto não constava, esta passagem.
E há quem diga, e pelos vistos até tem razão, que esta leitura que aqui nos aparece escrita por São João, afinal nem foi São João que a escreveu. Há uns que dizem que está melhor posta em São Lucas, até porque o estilo de escrever é completamente diferente do São João. Quem escreve uma coisa tem o seu estilo próprio. São João tem o seu estilo próprio. Lucas tem o seu estilo próprio. E há quem diga, e eu concordo, que de facto deveria ser mais até São Lucas. Mas isto também não interessa agora quem escreveu. O que interessa é que está escrito. E está escrito para nos levar a entender coisas importantes. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, mas de manhã cedo, portanto nem diz que foi para casa, porque ele em Jerusalém não tinha casa. Ele, quando muito, em Cafarnaum, aliás, quem for ainda hoje à Terra Santa, da Town of Jesus, o país, a terra de Jesus, que era a terra de São Pedro, Betsaida, que nasceu em Betsaida e que de facto estava a viver, portanto, em Cafarnaum. E, de facto, Jesus muitas vezes, quando passava por lá, ia dormir à casa de São Pedro. O que acontece é que aqui, em Jerusalém, ele não tinha casa. E, portanto, foi para o Monte das Oliveiras rezar, mas também porque não tinha para onde ir. Não tinha para onde ir. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Mas de manhã cedo, apareceu outra vez no templo. E todo o povo se aproximou dele. E agora reparem, cada palavra, isto quase que dava uma homilia. Querem ver? Então, portanto, todo o povo se aproximou dele. Então, sentou-se. Isto não é para dizer que ele está cansado. Estou farto de dizer isto, desculpem. Já sei que às vezes sou chato, mas é só para chamar a atenção. Tomem atenção nos pormenores. Porque os pormenores das leituras, e desta em concreto, dizem tudo ou quase tudo. Eu quase que me atrevo a dizer, Jesus é mestre, e porque é mestre, ele escreve com o dedo no chão, e isto só, o facto de escrever naquela altura. Estão aqui pessoas, com certeza, que não sei se todos, se não haverá aqui alguém que é do tempo em que, de facto, não sabia escrever. Portanto, era todos vós, e eu lembro-me, no meu tempo, eu já tenho 64 anos, eu sei que não parece tanto, mas é verdade, mas no meu tempo, ainda me lembro, quando era criança, de pessoas que, então, a minha mãe tinha a terceira classe, e portanto, é uma coisa frequentíssima, naquela altura, tinha a terceira classe, devo dizer, mas sabia muito destas coisas. Porque de facto não é. Quantas vezes a gente confunde instrução com sabedoria? Não tem nada a ver. Há pessoas instruídas que não são sábias, e há pessoas sábias que não sendo instruídas, nem por isso deixam de ser sábias. E portanto, isto para dizer que Jesus é mestre até porque ele sabe escrever. Naquela altura era rara a pessoa que sabia escrever. Quem é que sabia escrever? Os copistas porque copiavam à mão os manuscritos, e portanto eram pouquíssimas as pessoas que sabiam escrever. Jesus é mestre, ele escreve no chão, ele sabe escrever. Sentou-se, só se senta quem é professor. Senta-se na sua cadeira, na sua cátedra, te dá a sua cadeira, a sua disciplina. É mestre, sabe escrever. Sentou-se e começou a ensinar. Reparem como é que Jesus aqui começa logo a ensinar, não é só por aquilo que diz, é pela forma como ele se posiciona. Sentou-se, começou a ensinar. Os escribas e os fariseus apresentaram a Jesus uma mulher surpreendida em adultério. Eu dizia há pouco, e é verdade, está lá na Bíblia, e eles também sabiam isso, só que foram para lá junto de Jesus armados em espertos, e armados como se eles soubessem tudo. Eles sofriam de uma miopia intelectual, porque ao fim e ao cabo, ao dizer, mestre, esta mulher foi surpreendida em adultério, e na lei de Moisés mandou-nos apedrejar tais mulheres. É verdade,
Na lei de Moisés diz lá isso, mas também diz que se forem apanhados os dois em flagrante, que devem ser mortos os dois. Só que eles, para apanhar Jesus e para lhe armarem uma cilada, disseram que de facto que só tinha sido a mulher. Na lei, Moisés mandou-nos apedrejar tais mulheres. Tu que dizes? E depois aqui diz, falavam assim para lhe armarem uma cilada, para o apanharem em falso e terem pretexto para o acusarem. E reparem a forma de ensinar do mestre Jesus. Não fala, não diz. Jesus inclinou-se, reparem, não diz que ele se levantou para mudar de lugar, para ter mais jeito para escrever, para lhe dar mais... Não. Ao dizer que ele inclinou-se, porque ele estava e continuou a estar sentado. Isto significa que ele continua a ser mestre até nos gestos. Até nos gestos. Mas Jesus inclinou-se, sentado, Jesus inclinou-se e começou a escrever com o dedo no chão. Ora, obviamente que esta coisa de escrever com o dedo e insistir nestas coisas é porque esta coisa é importante. Eu dei-me ao trabalho de andar um bocadinho à procura e quem é que escreve com o dedo no chão? Na Bíblia só aparece uma vez. Aparece aqui, no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento só aparece uma vez, que diz assim: quando Moisés foi receber as tábuas da lei no Monte Sinai, que fica no Egito agora, diz assim no capítulo 31, a partir do versículo 18, mas diz assim no capítulo 31: depois de o Senhor ter acabado de falar a Moisés no Monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus. Portanto, isto aparece no livro do Êxodo, que faz parte da Torá, da lei. Dizer que Jesus escreve com o dedo no chão é para dizer àquela gente, porque ele é mestre, está a ensinar-lhes que ele é Deus. Ouçam, isto é muito importante porque ainda hoje os judeus estão à espera que venha o Messias. Ainda hoje, 2022, os judeus no país de Jesus continuam à espera que venha o Messias, porque para eles Jesus não é Messias. É só para nós. Por isso é que somos cristãos, de Cristo. Os judeus ainda hoje estão à espera que ele chegue. E Jesus, para lhes dizer a eles, que naquela altura estavam à espera do Messias, como ainda hoje estão, para lhes dizer que de facto que ele é que era o Messias, que ele é que era o Deus, o Filho de Deus, ele escreve com o dedo, porque foi com o dedo também que Deus escreveu os mandamentos nas tábuas da lei no Monte Sinai. Na lei, mestre, como persistiu em interrogá-lo, ergueu-se, e ergueu-se não é levantar-se, ergueu-se portanto, às vezes a tradução é que não ajuda muito. Ergueu-se e continua, reparem, ele continua sempre sentado, para dizer, portanto, que ele é mestre e está a ensinar com tudo e com gestos e com tudo. E não é só no perdão. Como persistiu em interrogá-lo, ergueu-se e disse-lhe: quem de vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E novamente inclinou-se, sentado, e continuou a escrever no chão, com o dedo. Eles, porém, quando ouviram tais palavras, foram saindo um após outro, a começar pelos mais velhos, e ficou só Jesus e a mulher que estavam no meio. Se a gente for à Bíblia, quem é que se afasta assim, um a um, ou coisa assim do género?
vamos ali aos Jeremias, no capítulo 17 e no versículo 13, isto até com estas citações até parecem outras pessoas, que diz assim, há aqui de facto uma passagem, 17:13, que diz assim, 10: o Senhor, a esperança de Israel, todos os que abandonam serão confundidos, os que de vós se afastam serão cobertos de vergonha. Percebem agora, quando Jesus de facto aqui nos diz que Ele é que é o Mestre e que quem dentre vós estiver sem pecado atire a primeira pedra, eles também começaram a sair, a começar pelos mais velhos, cheios de vergonha. E cheios de vergonha porquê? Porque eles de facto sabem muito bem, ou sabiam muito bem aquilo que faziam. E portanto, mulher, depois é aquele diálogo muito bonito, mulher, onde estão, porque ficou sozinho, Jesus e a mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu, ninguém, Senhor. Disse então Jesus, nem eu te condeno. Não disse que está bem, até disse mais, nem disse assim aquilo que nós às vezes dizemos, vá lá, desta vez escapa, dou-lhe mais uma oportunidade. Não, vai em paz, eu não te condeno, porque tu não és a única culpada, porque há mais na jogada, só que não dão a cara, só que não foram apanhados, e porque não são apanhados, têm sorte, vai em paz, eu não te condeno, vai e não tornes a pecar. É importante sentir como é que nós às vezes somos tão maus, porque no fundo eu cada vez me convenço mais, somos todos muito parecidos, só que alguns disfarçam melhor que outros. Obviamente que não estou a dizer que todos façam determinadas coisas, pronto, mas todos nós acabamos por ter as mesmas tentações e de facto a oportunidade e aquilo que nos distingue é o facto de procurarmos ser diferentes. E é nesta procura, é nesta tentativa de não ser igual aos iguais, é nesta altura de nos separar um pouquinho deles. Sabem que a palavra separar em hebraico quer dizer santo. Santo é aquele que é separado, é aquele que não está junto dos pecadores, é aquele que se separa, é aquele que é santo. E é precisamente este recado que Jesus hoje nos dá, quando caminhamos cada vez mais de perto, mais depressa e estamos mais perto da Páscoa, é esta proposta que eu vos faço. Este Jesus que perdoou esta mulher, é este Jesus que vai estar aqui na terça-feira e há futebol. Não estou a enganar ninguém. Mas é este Jesus que vai estar aqui na terça-feira. Vão estar aqui 8 sacerdotes. 8. Aproveitem a oportunidade, porque não é todos os dias que uma pessoa pode escolher. Pode escolher porque, olha, talvez mais por ali, mais por lá, eu já conheço bem demais o Padre Júlio, agora vou ali, pronto. Acho que era importante que nos preparássemos, de facto, da melhor maneira para a Páscoa, mesmo que alguns de vós já não se confessem há muito tempo, há muitos anos, não interessa. Isto só mostra e só prova que estáis bem intencionados em... Ouçam, a confissão é um ato de fé. É um ato de fé. Porque uma coisa é a confissão, outra coisa é uma consulta no psicólogo. Uma consulta no psicólogo, uma pessoa paga e é ajudada pelo psicólogo. Na confissão, nós, além de tudo mais que a confissão pode ter, na confissão é um ato de fé, porque eu acredito que é através de um homem pecador que Deus perdoa. É através de alguém que é limitado e finito, Deus serve-se disto para dizer, vai em paz e não tornes a pecar, para nos dar tranquilidade. Façam um esforço.
porque, como digo, não é todos os dias que temos aqui, agora nem todas as paróquias têm esta possibilidade, como eu já disse outra vez. Agora, portanto, cada padre que tem mais que uma paróquia, os padres só vão a uma delas. Eu acabei por escolher Espinhel por ser a maior. E aproveitem. Eu um dia destes estive numa das paróquias e se fosse comigo eu também ficava sem jeito. Eu num dia destes estive a confessar, eram 8 que estavam também a confessar. Eu confessei uma pessoa. Houve um colega dos 8 que lá estavam que nem sequer se estreou. E os outros tiveram uma cada um. Estas coisas da pandemia fizeram um estrago muito grande. E acho que é importante que nós saibamos, deixar que eu vos diga isto, é importante que a gente saiba também confessar. Eu posso vos dizer isto porque houve alguém de uma das minhas paróquias que foi a Fátima, e então foi a Fátima e aproveitou, e muito bem, para se confessarem. E portanto, quando foi para se confessar, ele ficou aterrorizado no bom sentido, porque de facto eram filas e filas e filas, e a pessoa à espera de esperar a sua vez. Só que havia uma fila, contou-me ele, foi ele. Só que uma dessas filas, como é que eu ia dizer, era muito avançada, avançava mais do que as outras, e ele, que de facto estava com a pressa, se calhar é melhor ir para esta fila, e foi para lá, até que chegou a vez dele. Posso contar, Sr. Padre? Pode contar. E então ele dizia, então quais são os seus pecados? Não sei, sinceramente nem sei quais são os pecados e tal. Então o que é que o senhor está aqui a fazer? Quer dizer, moral da história, muitas vezes nós também temos esta situação. Se calhar o meu colega foi assim um bocadinho mal educado, porque ele está a fazer a vez de Jesus e, portanto, ao fim e ao cabo, ele não está a confessar em nome pessoal. Pronto. Mas, independentemente de tudo isso, acho que cada um de nós também temos que perceber o que é confessar. Porque confessar não é dizer as coisas boas que a gente tem. Porque às vezes a gente... Ouçam, desculpem se algum de vós não é isto, mas muitas vezes o que é que a gente faz? E tal, enfim, falta paciência e tal. Eu também, ouça, faço umas coisitas e tudo mais, mas eu também, se for preciso dar a camisa, os pecados. A confissão é para dizer os pecados, não é para dizer onde é que eu sou bom. Estão a entender? Por isso é que a confissão custa, porque significa que eu sou convidado a dizer as coisas erradas, as coisas que me envergonham, porque se não me envergonha é porque o pecado também não é grande. Se não me envergonham, agora eu dizer assim, Sr. Padre, eu minto, eu digo mal dos outros, não é depois, porque sabe como é que é e tal, porque ela fez-me isto e tal, e não, ouça, você está a confessar os pecados seus. Eu minto, já roubei, já cometi, já nestas coisas do adultério, e ouça, não comecem com muitas explicações. Deixar que eu diga isto, já estou a ver que não vou ter clientes nesse dia. Não, mas ouçam, isto para dizer o quê? Para dizer que é fundamental cada um ser... Ouçam, para isto é preciso ter uma grande humildade. E é aqui que se vê a grandeza da pessoa. É ela ser humilde. É ela reconhecer que não está ali e tal, sabe como é que é e tal, e às vezes também acontece isto, mas ele também não sei o quê. É as nossas justificações, isto é que mata tudo. E a confissão é dizer o pecado.
Ouçam, custa os olhos da cara, eu também me confesso, custa os olhos da cara, mas acreditem que aquelas coisas que mais nos tocam, quando a gente é capaz de as pôr cá para fora, é uma leveza que não vos digo nem vos conto. Só sabe isso quem já experimentou. Pronto, não digo mais nada. Vamos pedir ao Senhor que nos dê esta humildade de reconhecer o nosso pecado, que não vamos para lá, porque senão somos como os fariseus e como os levitas, e como os, como é que é? Fariseus e escribas. Também sabemos tudo, mas isso então não é para nós. Aquilo que nos é oferecido na terça-feira às 21 horas aqui nesta igreja com 8 sacerdotes é que quem quer fazer uma lavagem, uma barrela à nossa vida, não deixe de o fazer de uma maneira clara, nem que seja assim, olha, muito sinteticamente, Sr. Padre. E agora depois 3 ou 4 coisitas é o suficiente. Não, e acho até que de facto que e depois ele começa a fazer perguntas, Sr. Padre, tenha paciência, olha, não faça essas perguntas e tudo mais. Acho que nós também temos que ter esta perspectiva, e às vezes também nós erramos e, portanto, ao fim e ao cabo, acho que vos devia dizer isto, porque, como digo, eu falo por mim, mas, e se calhar vós também já passaste por situações semelhantes, acho que é importante que nós sintamos esta leveza, e para sentir a leveza temos que tirar isto cá para fora e, sobretudo, mostrar que não somos tão bons quanto isso. Por isso é que estamos a confessar-nos. Até porque sabemos, nem eu te condeno, diz Jesus, vai em paz e não tornes a pecar. Creia em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creia em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nascido do Pai de todas as terras, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai, por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens a nossa salvação. Sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo à vida em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o soberano ao fim. É o Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, professo o só batismo para a remissão dos pecados, espero essa ressurreição dos mortos e a vida mundial. Amém. Irmãos e irmãs, oremos ao Senhor que fez maravilhas para que realize na Igreja e no mundo aquilo que anunciou pelos profetas, e vamos dizer, cheios de confiança, nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Para que estes eleitos sejam fortes na fé contra Olha, peço, tenha paciência, é melhor o outro, porque este é quando há escrutínios. Pelo Papa, pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que encontrem em Jesus Cristo o bem supremo e anunciem com alegria ao mundo de hoje, oremos ao Senhor. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Pelos catecúmenos feitos e fiéis da Santa Igreja, para que o poder da ressurreição de Jesus Cristo os faça correr com entusiasmo para a Páscoa, oremos ao Senhor. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Pelos responsáveis no governo das nações, para que a sabedoria com Deus os enriqueça, sirva sempre para o bem dos cidadãos, oremos ao Senhor. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos.
pelos esposos que cometem adultério, para que os discípulos de Jesus saibam acolhê-los, como Jesus acolheu a pecadora, oremos ao Senhor. Nós rogamos, Senhor, ouve-nos. Pelos fiéis da nossa comunidade paroquial, para que o sacramento da reconciliação lhes dê a paz e a alegria de Jesus Cristo ressuscitado, oremos ao Senhor. Nós rogamos, Senhor, ouve-nos. Por todos aqueles que passam dificuldade, por todos aqueles que são vítimas da guerra, por todas as famílias divididas, por todos aqueles que morrem e se enterram em valas comuns, por toda esta miséria, esta tragédia que está a acontecer na Ucrânia, oremos ao Senhor. Também por todos aqueles que estão na nossa companhia, e a maior parte deles também imigrantes, o Mário Reis, bom dia para todos, beijinho para a minha família e para a minha mulher Marisa, que vai fazer uma visita à Espinhel. Então cá esperamos por ela e por todos. Oremos ao Senhor. Nós rogamos, Senhor. Senhor nosso Deus, que em Jesus Cristo, vosso Filho, nos destes as dimensões infinitas do vosso perdão, dai-nos a graça de ser exigentes com nós próprios e misericordiosos para com todos os irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Ouçam, lembram-se de eu ter dito que hoje o nosso ofertório era para em vez do contributo penitencial nos envelopes, hoje colocamos o nosso contributo precisamente neste ofertório, que tudo o que vier no ofertório tem essa finalidade. Ora, irmãos, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Ouvi-nos, Senhor Deus Omnipotente, e pela virtude deste sacrifício purificai os vossos servos e servas, que iluminastes com os ensinamentos da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós abris de novo à Igreja o caminho do êxodo, através do deserto quaresmal, para que aos pés da montanha santa, de coração contrito e humilhado, tome consciência da sua vocação como povo da aliança, reunido para cantar o vosso louvor, escutar a vossa palavra e viver a experiência admirável dos vossos prodígios. Por isso,
com os anjos e arcanjos e coros celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrar o primeiro dia da semana em que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos amigos, dizendo, tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos amigos, dizendo, tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda, fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos em ação de graças o pão da vida e o cálice da salvação, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos desta Igreja que está aqui reunida, espalhada também por alguns países da Europa e do mundo e que estão também na nossa companhia, e todos os outros. Lembrai-vos, Senhor, desta Igreja e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo António Moiteiro e todos aqueles que se encontram ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos ainda e também de todas as nossas intenções. Lembro hoje a Evangelina Pereira de Jesus e também a Maria do Carmo Figueiredo e aqueles nossos também que faleceram até há pouco tempo ou há mais tempo. Acolhei-os a todos na luz da vossa presença. Tende misericórdia de todos nós e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores, por Jesus Cristo, o vosso Filho, por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Com confiança, rezemos ao Pai a oração do Mestre, a oração daquele que nos ensina a ser filhos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus, que dissestes, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. E felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Messias, eis o Filho de Deus, eis aquele que disse à mulher, vai em paz e não tornes a pecar, eis aquele que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna.
Oremos. Deus omnipotente, concedei-nos a graça de sermos sempre contados entre os membros de Cristo, nós que comungamos o seu corpo e sangue. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Então, na terça-feira, convido-vos a que estejais aqui na nossa igreja a partir das 21 horas para vos reconciliardes, para vos confessardes. Não interessa se foi há muitos anos ou não, a última vez, o que interessa é sempre, estamos sempre a tempo. 21 horas. Depois, dizer-vos que na quarta-feira tenho Eucaristia em Travassou e depois também tenho confissões em Aguada de Baixo. Na quinta-feira estarei aqui um bocado a atender-se e depois também haverá a Eucaristia, uma vez que se trata da primeira quinta-feira do mês, e depois irei para as confissões em Segadães. Na sexta-feira tenho Eucaristia e tenho uma celebração penitencial em Oz da Ribeira, e no sábado não haverá missa, nem aqui, nem em Pradela, nem em Travassou, porque no domingo, dia 10, é dia de Ramos, e como dia de Ramos que é, se puderdes, é sempre uma celebração que é muito participada, se puderdes participar era importante, e por isso nós, de acordo com as previsões meteorológicas, há 60% de possibilidade de chuva, portanto, se calhar o melhor é jogar à cautela e, portanto, em vez de irmos para onde costumamos ir, vamos ficar no adro, até porque se chover muito a gente tem logo a igreja aqui à mão, e, portanto, no adro faremos às 9h30, atenção, 9h30, temos mais meia horinha de descanso e, portanto, às 9h30 encontrar-nos-emos no adro, faremos aquele rito que se faz na bênção dos Ramos, viremos depois para a Eucaristia do relato da Paixão, para iniciar depois a Semana Santa. Isto aqui será, portanto, às 9h30, no próximo domingo. Tragam crianças, se puderem, porque os que... Ou aconselhai a que outros pais que tenham crianças na catequese, e não só, que apareçam com os seus ramos. Podemos fazer até depois um bocadinho de aclamação com ramos assim à volta do adro. E então 9h30 aqui. Depois às 11 horas será tudo diferente. Às 11 horas irei fazer o mesmo em Oz da Ribeira, junto do adro, junto se o tempo permitir, da Arcor, ali naquela rotunda que lá está em Oz, isto às 11, e às 5 da tarde será em Travassou. Se o tempo ajudar e se as coisas estiverem propícias, iremos fazer a bênção do Ramos junto ao patronato, depois iremos por aquela estrada que nos encaminha para a igreja. Se não, se tiver tempo duvidoso, faremos a bênção do Ramos precisamente às 5, mas nesta altura faremos no adro da igreja. Pronto, eu acho que era um bocadinho isto que eu vos queria dizer, e pronto, e chega, porque entretanto já são 10h09. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Para vós que estáis aqui em Espinhel, para todos vós que estáis na Alemanha, na França, na Suíça, no Brasil
E peço desculpa se me enganei, se me esqueci de alguns, para vós que estáis aí, mas que estáis também aqui, e em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.